Olá, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de rotinas trabalhistas, nós falaremos hoje sobre a contribuição previdenciária para o INSS. Então, nas aulas anteriores, nós falamos aqui sobre a folha de pagamento, sobre os proventos, tá? Então, nós vimos toda essa parte de proventos, salários, hora extra, adicional salubridade, periculosidade, adicional noturno, salário família, diárias para viagem, de custo. E agora nós iremos falar agora sobre essa parte aqui, a parte de descontos da folha de pagamento. Então, pessoal, quando começamos a falar sobre a contribuição para o INSS, primeiro precisamos compreender que forma ela é calculada. Ela é calculada a partir da aplicação de uma alíquota, um percentual, sobre o chamado salário de contribuição da pessoa, do contribuinte. Então, esse salário de contribuição, ele nada mais é do que a remuneração do trabalhador. Então, seja ele empregado ou no caso de autônomos. Então, no caso do autônomo, será o valor recebido durante o mês, então o valor que ele está apresentando como uma remuneração. Então, esse salário contribuição é com base nesse salário que será aplicada essa alíquota e assim o contribuinte estará fazendo o seu recolhimento junto ao INSS. Bem, pessoal, então dando continuidade, nós iremos falar que o desconto do valor do INSS na folha de pagamento é um fator responsável pela contribuição para o valor da aposentadoria. Então, de acordo com o valor que a pessoa contribui, é o valor aí futuro, pelo menos próximo, que ele poderá receber como aposentadoria. É através dela que cada brasileiro validará o seu tempo de contribuição para se aposentar e o valor contribuído para saber quanto receberá de aposentadoria. Então, o novo cálculo do INSS foi divulgado em janeiro de 2020 e trouxe novidades para os contribuintes. Então, a função dessa aula é a gente trazer justamente quais foram essas modificações. Continuando essas informações sobre a contribuição para o INSS, então nós temos que essa reforma que ocorreu em 2019, que previa a medida que tornasse o valor do INSS mais equilibrado, de acordo com a faixa de renda do trabalhador. Então, essa medida entrou em vigor 1º de março, como nós já falamos, e agora as alíquotas não são mais fixas, também vamos demonstrar isso no próximo slide, mas variam de acordo com a faixa salarial. Então, não é mais aquele percentual. Quem ganha até tal valor aplica-se ali 8%. Não é mais dessa forma. No novo cálculo, quem ganha mais pagará mais pelo desconto do INSS. E quem ganha menos pagará menos. Bem, pessoal, essa é a promessa, Então, é algo para a gente verificar bem direitinho que será que realmente quem está ganhando menos vai irá pagar menos. A faixa de cálculo agora se inicia com a alíquota de 7,5% e não mais com 8% como anteriormente, e vai até 14% de forma cumulativa. Bem, pessoal, então vamos lá agora para a questão do cálculo da contribuição para o INSS. Então, eu trouxe aqui para vocês essa tabela do antes, do que estava ocorrendo aí até 29 de fevereiro de 2020. Então, nós tínhamos, no caso, essa tabela, ela foi corrigida esses valores, tá? Para 1º de janeiro até fevereiro de 2020. Então, todos os anos, esses valores, assim, essa faixa salarial de até, no caso aqui, a gente tem 1.830. Quem estava dentro dessa faixa era 8%. De 1.830 até 3.000, então 9%, de 3.050 até 6.000, 11%. Então, vocês percebam que aqui a gente tem alíquotas fixas para valores salariais que estivessem dentro dessas faixas. Então, nós temos aqui, que no caso, por exemplo, quem ganhava 1.600, por essa tabela, fazia-se o quê? Pegava 1.600, multiplicava aí 8%, que era a sua alíquota, estava dentro daquela primeira faixa salarial. Logo, a gente tem aí
R$ 128 de contribuição para o INSS, era a sua cota da Previdência Social. Agora, o que foi que aconteceu? Nós temos agora a nova tabela nessas novas faixas salariais e agora novas alíquotas, que não são mais fixas, elas agora são, nós vamos chamar de cumulativas e progressivas. Então, o exemplo, essa mesma pessoa que aqui ganhava 1.600, né, esse mesmo exemplo, nós temos o seguinte, como é que vai ocorrer o cálculo? Primeiro passo será, ela ganha 1.600, mas como nós estamos falando de alíquotas cumulativas e progressivas, acontece que essa primeira faixa salarial é de 1.045, deverá se aplicar o 7,5%, que dá 78,37. Só que ela ganha 1.600 e esse 1.600 ele está já nessa segunda faixa. Então, esse valor, que será essa diferença de 1.600 menos 1.045, esses 555, que é o valor que falta ser tributado, esse 555 será tributado agora com o valor de 9%. Então, vocês percebam, não é o valor inteiro, 1.600, que calcula-se 9%, é o valor que excede os 1.045, que aqui excedeu 1.045, os 555, que é o valor que chega até 1.600. Então, a gente tem 555 vezes 9%, 49,95. E agora, como todo o salário de contribuição foi tributado, salário de contribuição, qual é a remuneração? 1.600. Então, na primeira faixa e na segunda faixa, que é onde finaliza essa contribuição, então nós temos aqui que a contribuição, o valor da contribuição do INSS desse empregado será de 78 mais 49,95, que dará 128,32. Então, nesse pequeno exemplo, nós já observamos aqui que, no caso, nesse fato, aqui no caso, nesse caso especial, nós temos aqui que deu maior, né? Então, o valor, quem estava lá pela faixa antiga, pelo valor antigo, seria 128, e aqui nós temos aqui, o fato é que nós tivemos aqui um valor maior, foi pouquinho, professora, 32 centavos. Mas, já que se trouxe essa novidade de que quem ganha menos pagaria menos, não deveria ter ocorrido aqui. Então, percebo que já tem uma diferença. Mas, sim, vai ocorrer, porque nós temos alíquotas aqui de 14%, de 12%. Então, aumentou as alíquotas. Então, quem ganha aí nessas outras faixas irá, com certeza, pagar bem mais. Nesse caso, nós observamos que não houve tanta diferença. Bem, pessoal, então o que eu quero enfatizar aqui é a questão, essa principal mudança que houve com essa nova legislação. Então, a gente tem que a mudança realmente que ocorreu foram nas novas faixas salariais e alíquotas e que passarão agora a ser cobradas de forma progressiva. Então, nós vamos compreender essa questão de forma progressiva, e no caso já falamos também de cumulativa, no próximo exemplo. Então, pessoal, esse cálculo progressivo, ele traz que a partir dessa tabela de 3 de março de 2020, ela possui as suas faixas, um valor inicial e final, com suas respectivas alíquotas, da mesma forma que já tinha anteriormente. Porém, o que muda é como essas alíquotas serão aplicadas. Então, o cálculo agora é progressivo, que significa que o valor a ser calculado deverá passar por todas as faixas correspondentes, até que seja totalmente tributado. Então, no exemplo anterior, nós já colocamos que, por exemplo, para chegar até ali 1.600, passou pela primeira faixa e estava passando pela segunda faixa no momento em que o percentual, no caso o valor ali que ainda não tinha sido tributado, entrou na segunda faixa com um alíquota de 9%. Então, mas lembre-se, para cada faixa possui um limite e os valores só podem ser tributados nas faixas conforme esses limites. Então, veja abaixo a tabela com o valor máximo que pode ser calculado em cada faixa. Então, o valor máximo em cada faixa. Então, nós temos aqui a faixa inicial e a faixa final. Então, a primeira faixa, o final dela é 1.045, que é o salário mínimo.
Então, o limite que vai ser tributado é 1.045 com a alíquota de 7,5%, que o valor corresponde ao valor máximo 78,37. A segunda faixa inicia com o valor desse salário mínimo 1.045 e chega aí até R$ 2.089,60. Então, nós estamos na segunda faixa. Ao pegar 2.089 e subtrair 1.045, vocês vão encontrar 1.044,60. Então, esse valor de 1.044,60 centavos, ele é o limite dentro dessa segunda faixa, que será calculado aí 9%, tá? Então, por exemplo, se a pessoa recebe 2.000, já tinha entrado lá na primeira faixa. Nós vamos trazer um exemplo seguinte. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é a questão de o limite dentro da segunda faixa vai ser de 1.044, que será calculado 9%, que dá aqui 94,01. Na terceira faixa, a gente tem aqui quem ganha, a faixa final é de 3.134,40, então a faixa inicial é de 2.089. Então, nós temos aqui, ao fazer essa subtração de 3.000 menos 2.089, nós vamos encontrar aqui 1.044,80 centavos. Então, nessa terceira faixa, a alíquota é de 12%, e essa alíquota de 18% poderá ser calculado no limite desse valor aqui, que é o valor da terceira faixa, que corresponde a 125. A quarta faixa, que é onde já chega no valor do teto, que é de 6.101, o limite inicial é o da faixa anterior, de 3.134, e o final, justamente o teto, 6.101. Então, ao fazer a subtração 6.101 menos 3.134, tem aí 2.966, que dentro dessa quarta faixa, o valor limite desse valor 2.900 será calculado aí 14% e corresponde a 415 de valor máximo de alíquota. Então, ao fazer a somatória, nós temos aqui que o valor da soma total é de 713,08. Esse valor, ele é no caso para quem recebe o teto ou mesmo acima do teto. Nós vamos ver no próximo slide. Então, pessoal, aqui é o exemplo. Primeiro exemplo, base de cálculo total do INSS remuneração de 7.000. Então, a primeira coisa que vocês vão observar aqui, que na situação já pode observar o teto, o valor dessa remuneração é acima do teto do INSS, que é de 6.101. Pois não pode ser tributado valores acima desse teto, e isso é apenas para quem é da iniciativa privada. Então, nós vamos ter aqui a questão que como é que esse valor irá passar por todas as faixas. Então, 1.045 vezes 7,5%, 78. Ao fazer a subtração, nós temos que ele ainda vai ter que calcular a questão da segunda faixa, que aí no caso 2,89 menos 1,40, nós temos aqui aquele valor já de 1.044,60 vezes 9%, 94. Ao fazer a subtração, encontramos o valor ainda acima, porque nós estamos trabalhando com o teto. Então, aqui a terceira faixa, 3.104 menos 39, nós temos aqui 1.044,80, 12%, temos 125. Agora, o sexto passo, fazendo a diferença, nós encontramos justamente o 2.966, porque a gente está falando, nós fizemos o cálculo todo em cima aqui do teto, que é de 6.101. Então, agora sobre esse valor, que é o da quarta faixa, 2.966 vezes 14%, temos 415. Então, somando esses valores, nós chegamos aos 713, que foi demonstrado no slide anterior. Então, aqui é para mostrar para vocês que os cálculos eles irão perpassar todas as faixas, de acordo com o salário que a pessoa ganha, terá que passar por todos esses cálculos, todas essas faixas. Bem, pessoal, então aqui esse exemplo, tá, de uma remuneração de 2.000. Então, nós temos que aplicar a primeira faixa, né, o valor de 1.045 vezes 7,5, encontramos aí de 78. Fazemos a diferença, né, do valor. Então, 2.000 menos 1.045 dá 955. Então, sobre esse valor que já se encontra na segunda faixa, porque 2.000 ele já está na segunda faixa lá da tabela. Então, no caso, nós temos sobre essa diferença de 955,
nós calculamos 9%, então 85,95. Então, nós temos agora aqui, como nós já tributamos todas essas fases, então todas essas faixas, então nós vamos somar o 78 mais o 85 e 95, encontramos 134. Então, quero que vocês percebam aqui que, no caso, esses 2.000, ele já está na segunda faixa, está quase no limite para entrar na terceira, mas ainda estamos na segunda faixa. Então, esse valor da diferença é calculado os 9%. A observação a ser feita aqui é que a tabela progressiva não deve ser aplicada para o trabalhador rural, e no caso apenas 8%, e para todos os contribuintes individuais, seja quem paga aí com o Prolabore, e 11%, e autônomo aí 20%, seja 11% ou 20% na sua contribuição. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e bons estudos!